Bem-vindo à nossa exploração aprofundada de fundos de INGC, uma ferramenta financeira que está ganhando popularidade rapidamente. Hoje abordaremos como funcionam os fundos de INGC, seus benefícios e por que eles são recomendados como um veículo de investimento para o crescimento financeiro a longo prazo. Então aperte o cinto e vamos entrar. Os fundos de INGC são essencialmente um tipo de fundo mútuo com uma carteira construída para corresponder ou acompanhar os componentes de um índice de mercado, como o S&P 500. O que isto significa é que, ao investir num fundo de índice, está a investir indiretamente em todas as empresas que compõem esse índice específico. Esse estilo passivo de investimento difere do investimento ativo, onde um gestor de fundos ou uma equipe de analistas escolhe a dedo uma carteira de ações que eles acreditam que superará o mercado. Em vez disso, um fundo de índice procura espelhar o desempenho do mercado, oferecendo uma estratégia de investimento simples e de baixo custo. Simples e efetivo são as duas palavras-chave primárias que definem os fundos de índice. Essa dupla característica os torna uma opção ideal tanto para iniciantes que buscam iniciar sua jornada de investimento quanto para investidores experientes que buscam retornos consistentes com o mínimo de esforço. Além disso, os fundos de índice são geralmente calculados para terem um rácio de despesas mais baixo do que os seus homólogos geridos ativamente. Isso ocorre porque eles não precisam contratar analistas caros e dependem em grande parte da automação. Essas características econômicas significam que mais do retorno do seu investimento permanece no seu bolso. O famoso investidor Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, recomenda fundos de índice para a maioria das pessoas, reforçando-os como uma estratégia de investimento confiável. Buffett frequentemente apregou que possuir um índice de mercado amplo ou fundo mútuo é a melhor escolha para 90% dos investidores. Os fundos de índice simplificam verdadeiramente a noção de diversificação. Ao investir em você está espalhando seu risco por um grande número de empresas dentro desse índice, formação de um baluarte, diminuindo assim o impacto do desempenho de uma única empresa em seu portfólio geral. Uma vantagem-chave que os fundos do índice fornecem é o seu desempenho histórico a longo prazo. Embora um determinado ano possa registrar flutuações no mercado que possam ter impacto nos retornos dos fundos do índice, a tendência geral a longo prazo é geralmente ascendente devido ao crescimento global da economia. O conceito de poupança é bastante simples, você reserva uma parte de sua renda para usar posteriormente. Investir, por outro lado, é o processo de usar o dinheiro que você economizou para ganhar mais dinheiro. Este é um mecanismo vital na construção de riqueza, e os fundos de índice são uma escolha popular para conseguir isso. A frase tempo no mercado, não cronometrando o mercado é frequentemente citada no mundo do investimento. É um lembrete de que investir consistentemente em uma quantia específica durante um longo período, independentemente do desempenho do mercado, é mais eficaz do que tentar prever quando o mercado será alto ou baixo. Quando se trata de ações individuais, as ações de uma única empresa podem ser bastante voláteis, flutuando drasticamente devido a notícias específicas, relatórios de lucros ou sentimento do mercado. Porém, no caso dos fundos de índice, essas flutuações imprevisíveis se espalham, reduzindo seu risco. Algo a considerar ao investir em fundos de índice é o índice específico que pretendem espelhar. As escolhas populares incluem o S&P 500, que acompanha o desempenho de 500 ações americanas de grande capitalização, ou o MSCI World Index, abrangendo ações de vários mercados globais. A eficiência fiscal dos fundos de índice é outro fator apelativo para os investidores. Devido à sua natureza passivamente gerida, normalmente há menos compras e vendas de investimentos dentro do fundo, resultando em menos distribuições de ganhos de capital. Isso significa que você paga impostos apenas quando vende suas ações. Além dos amplos fundos de índice de mercado, existem tipos mais específicos disponíveis onde você pode segmentar determinados setores, como tecnologia, saúde ou commodities. Os investidores utilizam estes fundos especializados para alinhar a sua estratégia de investimento com as suas crenças específicas ou perspectivas de mercado. Como todas as opções de investimento, os fundos de índice acarretam alguns riscos.
Embora possam oferecer menos potencial para lucros extraordinários, oferecem um caminho fiável para um crescimento constante. É essencial pesquisar, compreender e avaliar sua tolerância ao risco antes de investir em qualquer produto financeiro. Os fundos de índice fazem parte de uma discussão mais ampla em torno da literacia financeira no contexto do investimento em ações. Abraçar esta ferramenta permite fundamentalmente que até mesmo o investidor mais amador participe no crescimento potencial das empresas globais. Uma crítica popular aos fundos de índice é que eles fornecem retornos médios a decentes, em vez de potenciais retornos elevados. No entanto, muitos investidores priorizam o desempenho consistente em detrimento de estratégias imprevisíveis de alto risco e alta recompensa, tornando os fundos de índice uma proposta atraente para esses indivíduos. Uma tendência emergente associada ao investimento em fundos de índice é o investimento socialmente responsável, SR, também conhecido como investimento sustentável, socialmente consciente ou ético. Essa abordagem leva em consideração as práticas ambientais, sociais e de governança, ESG, das empresas durante a construção do índice. Às vezes ocorre um fenómeno interessante conhecido como efeito índice. Isto refere-se ao impacto nos preços que os títulos podem sofrer quando adicionados ou removidos de um índice amplamente seguido. Este evento pode resultar em mudanças bruscas de preços para ações individuais, afetando o desempenho do fundo de índice. Embora os fundos de índice sejam adequados à maioria dos investidores, alguns podem preferir criar a sua carteira de fundos mútuos ou de fundos negociados em bolsa, ETF, escolhendo eles próprios uma combinação de diferentes tipos de fundos. No entanto, é essencial ter tempo, conhecimento e disposição para monitorar e gerenciar continuamente o portfólio. Alguns críticos dos fundos de índice argumentam que, à medida que se tornam ainda mais populares, existe o risco de inflacionarem artificialmente os preços das ações dos constituintes do índice, criando uma bolha de investimento. No entanto, a investigação mostra que não há provas de preços incorretos persistentes nas participações desses fundos. Nem todos os índices são construídos da mesma forma. Alguns índices, como os escolhidos por fundos geridos ativamente, são concebidos para vencer o mercado escolhendo ações específicas com base nas suas perspectivas de desempenho potencial. No entanto, estes fundos geralmente apresentam custos de gestão mais elevados e muitas vezes não conseguem superar o seu valor de referência. Lembre-se, como qualquer investimento, o valor principal que você investe em fundos de índice não é garantido. A volatilidade do mercado, os ciclos econômicos e um evento geopolítico repentino podem impactar o desempenho do fundo de índice. É por isso que ter uma perspectiva de longo prazo e permanecer investido é essencial quando se trata de indexar fundos. Um desenvolvimento interessante no campo dos fundos de índice é a ascensão dos Smart Beta. Estes fundos visam superar os índices tradicionais ponderados pelo limite de mercado, explorando fatores ou estratégias específicas, como baixa volatilidade ou dividendos elevados, daí o nome Beta Inteligente. Custo, desempenho, gestão e estratégia não são as únicas variáveis a considerar ao escolher fundos de índice. Cada fundo também pode ter regras diferentes para entrada ou saída, valores mínimos de investimento e classes de ações. Portanto, certifique-se de ler atentamente o prospecto do fundo para entender esses detalhes. Em conclusão, os fundos de índice podem, de facto, ser uma excelente opção para indivíduos que procuram um investimento livre de agitação, diversificado e de risco relativamente baixo. Quer você seja um investidor novo ou experiente, procurando construir um plano de investimento de longo prazo, os fundos de índice podem ser uma adição valiosa ao seu portfólio de investimentos. Em meio à agitação contínua do mercado de ações, os fundos de índice garantem um padrão de retorno calmo e constante que pode preencher sua vida com tons crescentes de segurança financeira. Lembre-se de que o objetivo desses fundos é o investimento de longo prazo, portanto, paciência e consistência garantirão resultados benéficos. Dito isto, embora a abordagem dos fundos de índice reduza enormemente a sua probabilidade de obter retornos abaixo do mercado, também o protege de obter retornos espetacularmente acima do mercado.
No entanto, a tranquilidade a estabilidade e os retornos decentes que oferecem fazem dos fundos de índice um veículo de investimento valioso e de longo prazo. Aqui está um rápido lembrete das principais coisas a serem consideradas. Entenda o índice que o fundo rastreia, confirme o índice de gestão e despesas do fundo, verifique novamente suas restrições de entrada e requisitos mínimos de investimento e, o mais importante, tenha uma compreensão clara de seus objetivos de investimento e tolerância ao risco. Right Time você começou sua jornada de investimento. Comece educando-se, aprendendo sobre os diferentes tipos de veículos de investimento disponíveis, entendendo seus objetivos financeiros e, depois, quando estiver pronto e as peças se encaixarem, opte por investir em um fundo de índice que se alinhe com sua estratégia de investimento. Embora não existam garantias no mundo do investimento, a consistência, simplicidade e crescimento potencial que os fundos de índice oferecem fazem deles uma opção promissora para quem procura aumentar as suas poupanças e construir riqueza a longo prazo. Considere os fundos de índice não como um esquema de enriquecimento rápido, mas como uma árvore frutífera que você planta hoje e observa crescer ao longo de muitos anos, trazendo-lhe frutos constantes e sustentados de seu investimento paciente. Seja cauteloso, mantenha-se informado e investimento feliz.